Amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, uma vez que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura da evolução já realizada. Em seu princípio, a criatura humana só tem instintos. Quando faz algum progresso, mas adquire vícios e alimenta paixões, só tem sensações. Quando alcança conhecimentos morais e vivencia o bem purificando-se, tem sentimentos. O máximo dos sentimentos é o amor. Não falamos do amor no sentido comum e popular dessa palavra. Referimos-nos a esse verdadeiro sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações de evolução do homem e todas as revelações vindas do mais alto. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão de todos os seres e termina com as misérias sociais. Feliz daquele que, vencendo a sua etapa de egoísmo e orgulho, ama com imenso amor seus irmãos que estejam em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não mais conviverá com as angústias de sua alma, nem com as de seu corpo. Seus pés são leves e ele vive como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa divina palavra, amor, essa palavra fez os povos estremecerem, e os mártires, inebriados de esperanças, submeteram-se aos sacrifícios para testemunharem a palavra da esperança. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do dicionário divino. Estejam, pois, atentos, porque essa palavra soergue a cobertura dos túmulos vazios, e a reencarnação, abatendo a morte, revela ao homem deslumbrado toda a sua riqueza moral e de inteligência. Já não é mais ao sacrifício que ela conduz o homem. Ela leva o homem à conquista de seu ser, elevado e transfigurado espiritualmente. O sangue dos sacrifícios livrou o espírito do cativeiro, e agora o espírito alforriado deve libertar o homem da prisão da matéria. Eu já disse que o homem, no seu princípio, não possuía mais que instintos. Aquele, pois, que é dominado pelos instintos, está mais próximo de seu ponto de partida do que de seu ponto de chegada. Para avançar ao encontro de sua meta espiritual, é necessário vencer os instintos, transformando-os em sentimentos. Ou seja, deve o homem aperfeiçoar os seus instintos, sufocando o domínio da matéria sobre si mesmo. Os instintos no mecanismo divino são as sementes de onde nascem os sentimentos. Os instintos trazem consigo o progresso, assim como a semente de uma laranja traz em si a laranjeira. Os seres menos evoluídos são os que, libertando-se pouco a pouco do seu estado latente, permanecem a serviço de seus instintos. O espírito, por isso, deve ser cultivado como um terreno de agricultura. Toda a colheita futura depende do seu trabalho de hoje. E mais que os bens terrenos, o seu trabalho no campo moral de sua alma o levará à gloriosa evolução. Será então que, compreendendo a lei do amor que une todos os seres, nela você buscará os suaves prazeres da alma, que são os primeiros passos das alegrias celestiais. Lázaro, Paris, 1862. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado ao mais primário, todos vocês têm no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Esse é um fato que vocês têm podido constatar muitas vezes. O homem mais desprezível, mais vil, mais criminoso, dedica por um ser ou por uma coisa qualquer uma afeição viva e calorosa, à prova de tudo quanto pudesse diminuí-la, atingindo esse afeto, por vezes, tamanho sublime. Eu disse por um ser ou uma coisa qualquer, porque existem entre vocês pessoas que empregam os tesouros do amor, que se derramam em seus corações, em animais, em plantas e mesmo em objetos materiais. Estas são criaturas que, preferindo a solidão e o isolamento de outras pessoas, queixando-se da humanidade em geral, oferecem resistência ao impulso natural de sua alma que busca, em torno de si mesma, a afeição e a simpatia de seus semelhantes. Estas, portanto, rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Mas por mais que se queixem e se isolem no cultivo de suas preferências, elas não conseguirão sufocar a semente viva que Deus depositou no seu coração no momento de sua criação. Essa semente germinará um dia e se desenvolverá, crescendo com a moralidade e a inteligência. Embora sufocada pelo egoísmo, essa semente é a origem das santas e doces virtudes que fazem nascer as afeições sinceras e duráveis e ajudam as criaturas a transpor o caminho íngreme e árido da existência humana.
Há pessoas que sentem repugnância pela prova da reencarnação, pelo temor que outros venham participar das simpatias daqueles a quem dedicam o seu afeto. Pobres irmãos, o afeto de vocês os torna egoístas. O amor que vocês cultivam está voltado apenas ao círculo estreito de parentes ou de amigos, e todas as demais pessoas lhes são indiferentes. Pois bem, para viver a lei de amor como Deus a quer, é necessário que vocês cheguem passo a passo a amar todos os seus irmãos indistintamente. Esse exercício de amor poderá ser longo e difícil, mas ele se realizará. Deus quer que seja assim. E a lei do amor é a primeira e mais importante regra desta nova doutrina. Essa regra é que um dia extinguirá o egoísmo sob qualquer forma que se apresente. Uma vez que se existe o egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita religiosa, a nação? Não. O próximo é toda a humanidade, são todos os homens. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e orienta os espíritos elevados que os habitam. A Terra, destinada à evolução que se aproxima pela transformação dos homens e da sociedade, verá os seus habitantes praticarem essa sublime lei de amor, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei de amor são o crescimento moral da raça humana e a felicidade no curso da vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando eles virem os benefícios produzidos pela prática do princípio: não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei, ao contrário, todo o bem que esteja ao vosso alcance fazer. Caros e amados irmãos, utilizem com proveito essas lições. Colocá-las em prática é difícil, porém a alma retira delas um bem imenso. Creiam-me e façam o sublime esforço que eu lhes peço. Amem-se, e vocês verão logo a terra transformada em um paraíso, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Fenelon, Bordeaux, 1861. Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes lhes dizem numa só voz: amem muito, a fim de vocês serem amados. Este pensamento é tão justo que vocês nele encontrarão todo o consolo e a calma para as dores de cada dia. Melhor ainda será pôr em prática este sábio conselho, porque vocês se elevarão tanto acima das coisas materiais que se espiritualizarão antes mesmo de deixarem o corpo terreno. Os conhecimentos espíritas ampliam em vocês a compreensão do futuro, dando-lhes uma certeza: vocês evoluirão para Deus com todas as promessas que respondem às aspirações de sua alma. Por isso, vocês devem elevar-se bem alto para julgarem sem as restrições criadas pelas coisas materiais e não mais condenarem seu próximo antes de dirigirem os seus pensamentos a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é vocês serem leais, corretos, conscienciosos, a fim de fazer aos outros o que queiram que os outros façam por vocês mesmos. É procurar em torno de vocês o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É considerar a grande família humana como a sua própria, porque essa grande família vocês a encontrarão muito breve em mundos mais evoluídos. Afinal, os espíritos que constituem essa grande família, assim como vocês, são filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Vocês não podem recusar a esses seus irmãos aquilo que Deus lhes deu liberalmente, porque, de sua parte, vocês seriam bem felizes se os seus irmãos lhes dessem aquilo de que vocês têm necessidade. Para todos os sofredores, deem uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que vocês sejam todo amor e toda justiça. Creiam que este sábio princípio, amem bastante para serem amados, abrirá um novo caminho nas suas vidas. Esse princípio é revolucionário e segue a rota que é determinada, invariável. Mas vocês, com esse conhecimento, já evoluíram, vocês que me escutaram. Vocês estão infinitamente melhores do que eram há 100 anos. Vocês de tal maneira mudaram para melhor que aceitam, sem repelir, uma imensidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que vocês rejeitariam no passado. Por isso é que daqui a 100 anos, vocês aceitarão com a mesma facilidade aquelas ideias que ainda não puderam entrar na sua mente.
Hoje, quando o movimento espírita já deu um grande avanço, vejam com que rapidez as ideias de justiça e de renovação moral contidas nas mensagens dos espíritos são aceitas pela maior parte das pessoas inteligentes. É que essas ideias são uma resposta a tudo o que há de divino em vocês. É que o campo de suas almas está preparado por uma sementeira fecundada que começou no século passado, implantando na sociedade as grandes ideias da evolução. Como tudo segue uma ordenação do Altíssimo, todos os ensinamentos que vocês acolheram e aceitaram realizarão a mudança universal do amor ao próximo. Pela lei do amor, os espíritos encarnados, julgando melhor e sentindo melhor, dar-se-ão as mãos em todas as partes da terra. Todos se reunirão por se entenderem e se amarem, para extinguir todas as injustiças, todas as causas de desentendimentos entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, vocês produzirão o grande milagre do século futuro, que é a reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste ensinamento bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863.